Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou compartilhar com vocês 8 das melhores receitas de bolos amanteigados e pão de ló que eu sempre fiz em 38 anos de experiência no ramo de confeitaria. Essas receitas são receitas carro-chefe que eu sempre usei e eu estou passando ela para vocês nesse vídeo que está todas essas receitas juntas. Além das receitas, eu vou trazer algumas dicas para você que está começando do zero. Você começando do zero, eu tenho certeza que você vai muito longe utilizando essas receitas que estão nesse vídeo. Receitas que você pagaria em um curso muito caro para aprender elas. Além das receitas, eu vou mostrar para você como é que você corta esses bolos. Tanto o bolo redondo como o bolo retangular ou bolo quadrado. Você utilizando essa técnica, você vai cortar com muita facilidade e padronizada os seus bolos. É só prestar atenção como eu explico no vídeo que você vai aprender tranquilamente. Além disso, eu também vou mostrar para vocês como você pode fazer o tamanho de bolo. Como assim, chefe? As bandejas, existem aquelas bandejas laminadas, número 4, número 5, número 6, número 7. E tem os pratos laminados, do 3 ao 10. Da bandeja número 4 à bandeja número 7, eu vou mostrar para você o tamanho de bolo que você pode fazer nessas bandejas. E nos pratos de 3 a 10, eu também vou mostrar para você o tamanho que você pode fazer de bolo em cada prato desse. É só você ver o passo a passo que eu vou mostrar aqui, que são dicas valiosas para você que está começando agora, que quer começar a fazer bolos decorados para vender, para ter uma renda extra, ou talvez para você começar aí um negócio de bolos. Então é um vídeo que vai levar muita sabedoria e muita experiência para você. Então segue o passo a passo e deixa já aquele like se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal que você vai aprender muita coisa aqui com todos os vídeos que já tem nesse canal. É só você dar um tour pelo canal, você vai ver que coisa linda que tem nesse canal e muita gente está sendo impactada e mudando de vida só de ver os vídeos que tem nesse canal. Então vamos comigo no passo a passo? Vem comigo! No tacho da batedeira eu vou colocar a manteiga ou margarina, o açúcar refinado e o óleo. Vou colocar para bater em velocidade máxima até formar um creme leve e esbranquiçado. Aqui estou usando uma batedeira planetária caseira. O creme começa a ficar branco e leve. Aqui começo a colocar os ovos. Essa é a primeira parte dos ovos. Deixo batendo até incorporar os ovos. Assim que incorporou, adiciono a segunda parte e deixo batendo. À medida que vai batendo, ele vai evoluindo. Aqui já coloco a terceira e última parte dos ovos. Nessa fase, o creme começa a pegar corpo. Ele já está ficando leve e branco. Depois de 1 minuto batendo, ele ficou pronto. Olhem só como é o ponto correto para fazer o bolo amanteigado. Um creme esbranquiçado e leve. Agora, com o auxílio de uma peneira, vou começar a adicionar a farinha de trigo, o sal e o fermento. Esse processo ajuda a deixar a farinha mais leve. Isso proporciona mais ar na massa. Geralmente, a farinha vem compactada e com alguns grumos. E peneirando, ela fica mais leve. Em seguida, já adiciono o leite e com uma espátula vou começar a misturar levemente, de baixo para cima. Esse processo tem que fazer com leveza, para incorporar tudo no creme sem perder o ar que conseguimos no batimento. Assim que a massa ficou pronta, vou dividir essa massa em 3 partes iguais, para fazer 3 tons de cor. Vou começar com a cor vermelha. Estou usando aqui um corante em gel. Dividi a massa em 3 potes. No primeiro pote, coloquei 2 gotas do corante. No segundo pote, 4 gotas e no terceiro pote, 6 gotas do corante. Agora é só misturar, começando pelo que tem 2 gotas. Vou colocar cada cor de massa em um aro vazado e no fundo do aro eu coloco plástico filme. Ele não derrete, isso para que a massa não vaze no assamento. E na assadeira coloquei papel manteiga. Vou colocar os 3 desse lado. Aqui do outro lado eu vou colocar outras 3 massas de outra cor. No primeiro aro coloco a massa mais clara. No segundo a massa mais média e no terceiro a massa de cor mais forte. Agora espalho uniformemente no aro para ficar padronizado.
Aqui o objetivo é deixar 3 tonalidades de massa da mesma cor. As massas coloridas é uma forma de agregar mais valor aos nossos bolos e deixando os bolos com uma estética mais agradável para o cliente. Nem sempre você vai fazer esse tipo de bolo. Isso é só uma ideia do que você pode fazer para o seu cliente, principalmente quando for fazer um bolo temático. Finalizei a primeira massa, agora eu vou fazer mais uma massa e com outra cor. Nesse momento eu não preciso mostrar todo o processo de batimento, é a mesma receita, apenas vou mudar a cor e repetir o processo de misturar a cor em cada pote e colocar nos aros. Vou fazer com o corante amarelo agora. Coloquei 2 gotas no primeiro pote, 4 gotas no segundo pote e 6 gotas no terceiro pote. Faço o mesmo processo de misturar, com leveza, é claro. Adiciono a massa nos aros e espalho. Finalizei as 2 massas, agora vou levar para assar a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Aqui é só um exemplo de assar em aros, mas você pode assar em formas de sua preferência. Depois de assados, olhem como as cores deram uma explosão na tonalidade, ficaram bem bonitos. Agora vou desenformar e vocês vão ver que o plástico filme não gruda. Aqui estou colocando eles para esfriar em uma grade. Olhem que bacana, como ficou as tonalidades de cada bolo, tipo um degradê de cores. Depois de frio, vou dar uma sugestão de congelamento, usando plástico filme. É só cobrir o bolo, deixando ele bem embalado, de modo que não entre ar em contato com a massa. Aqui tem 2 sugestões. A primeira é deixar embalada na geladeira por 8 dias. A segunda é congelar no freezer por até 30 dias, pode até mais. Mas eu sempre sugiro no máximo 30 dias. Para descongelar é só retirar um dia antes e deixar dentro da geladeira. Assim, o processo de descongelamento é feito de maneira correta. Lembrando que por ser uma massa amanteigada, ela é mais compacta que um pão de ló. No tacho da batedeira vou colocar a margarina ou a manteiga, o açúcar refinado e o óleo. Vou colocar para bater em velocidade máxima até formar um creme leve e esbranquiçado. Aqui estou utilizando uma batedeira planetária caseira. Enquanto vai batendo, vou adicionar o vinagre no leite. Isso é para dar uma talhada no leite e ficar como se fosse um iogurte. Misturo bem e reservo. O creme começa a ficar branco e leve. Aqui começa a colocar os ovos. Essa é a primeira parte dos ovos. Deixo batendo até incorporar os ovos. Assim que incorporou, adiciono a segunda parte e deixo batendo. À medida que vai batendo, ele vai evoluindo. Aqui já coloco a terceira e última parte dos ovos. Nessa fase, o creme começa a evoluir e pegar corpo. Ele já está ficando leve e esbranquiçado. Depois de 1 minuto batendo, ele ficou pronto. Olhem só como é o ponto correto para fazer o bolo amanteigado. Um creme esbranquiçado e bem leve. Com o auxílio de uma peneira, vou peneirar igual na massa colorida. Adiciono a farinha, o sal, o chocolate em pó e o fermento. Agora é só peneirar bem para que a massa fique perfeita. Depois de peneirar os secos, adiciono o leite com o vinagre. E com o auxílio de uma espátula, começo a misturar levemente a massa, sempre de baixo para cima e com muita leveza. Massa pronta, agora vou dividir em 2 formas redondas iguais, untadas e com papel manteiga por baixo. E com uma simples colher, espalho uniformemente por toda a forma. Pronto, finalizei as 2 formas, agora vou levar para assar a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Depois de 40 minutos ficou pronto o bolo. Agora vou desenformar e olhem como o papel já sai fácil do bolo. Ficou grudado na forma. Essa massa proporciona aí um bolo ou torta de mais ou menos uns 2 a 3 quilos. Dependendo do recheio, é claro. Você pode fazer com apenas uma massa ou como pode fazer um bolo mais alto usando as 2 massas. Depois de frio, vou dar uma sugestão de congelamento. Usando plástico filme, é só cobrir o bolo deixando ele bem embalado, de modo que não entre ar e entre em contato com a massa. Aqui tem 2 sugestões. A primeira é deixar embalada na geladeira por 8 dias. A segunda é congelar no freezer por 30 dias. Pode congelar até por mais tempo, mas eu sempre sugiro no máximo 30 dias. Para descongelar, é só retirar um dia antes e deixar dentro da geladeira. Assim o processo de descongelamento é feito de maneira correta.
Lembrando que, por ser uma massa amanteigada, ela é muito mais compacta que um pão de ló. Agora vamos para a próxima receita. No tacho da batedeira vou colocar a manteiga ou margarina, o açúcar refinado e o óleo. Vou colocar para bater em velocidade máxima, até formar um creme leve e esbranquiçado. Aqui estou usando uma batedeira planetária caseira. Aqui agora eu vou fazer esse suco de beterraba. Eu peguei uma beterraba e piquei muito bem e levei ao liquidificador. Acrescentei um pouco de leite e coloquei para bater. Em seguida peneirei para tirar somente o suco, que é o que vamos utilizar. Adicionei mais um pouco de leite para chegar a 180 ml de suco, que é o que temos na receita. Em seguida adiciono o vinagre e misturo muito bem e reservo. O creme começa a ficar branco e leve. Aqui começa a colocar os ovos. Essa é a primeira parte dos ovos. Deixo batendo até incorporar os ovos. Assim que incorporou, adiciono a segunda parte e deixo batendo. À medida que vai batendo, ele vai evoluindo. Aqui já coloco a terceira e última parte dos ovos. Nessa fase, o creme começa a evoluir e pegar corpo. Ele já está ficando leve e esbranquiçado. Depois de 1 minuto batendo, ele ficou pronto. Olhem só como é o ponto correto para fazer o bolo amanteigado. Um creme esbranquiçado e bem leve. Agora adiciono o suco de beterraba e, com o auxílio de uma peneira, coloco a farinha, o sal, o chocolate em pó e o fermento em pó e peneiro bem. Misturo bem de baixo para cima até a massa ficar homogênea. Vou colocar umas 10 gotas de corante vermelho morango. Estou usando aqui nessa massa esse aro vazado. E vou fazer o mesmo processo que fiz nos bolos coloridos com plástico filme. Dividi em 3 aros e espalhei uniformemente em todos. Depois de prontos, vou levar para assar a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Nesse tipo de forno de lastro, é um forno refratário. Ele é parecido com o forno de lastro. Depois de 30 minutos, assaram e ficaram assim. Desenformo eles e deixo esfriar bem. E como fiz nos outros, vou embalar com plástico filme e levar para refrigerar na geladeira por 8 dias ou em 30 dias no freezer. Agora vou mostrar a diferença em colocar corante ou não nas massas. Tenho aqui a mesma receita. Esses 2 bolos maiores eu não mostrei no vídeo, é a mesma receita. Apenas não coloquei corante e assei em 2 formas maiores. A diferença é que ao colocar o corante e dar uma tonalidade mais escura, os bolos tiveram essa diferença nas cores. Um mais claro e outro mais escuro. Então fica a seu critério tonalizar de cor que desejar. Agora vamos para as receitas de pão de ló. Para fazer esse tipo de pão de ló, eu vou utilizar 2 batedeiras diferentes, uma caseira e uma semiprofissional. Muita gente me pergunta se dá para fazer esse tipo de pão de ló em qualquer batedeira. Sim, dá para fazer. O problema é com a forma de batimento que cada uma bate. Então eu vou mostrar com essas 2 batedeiras o processo e tempo que cada uma bate. Você pode até fazer naquelas que tem os 2 ganchos, mas terá que dividir a massa para bater. Esse tipo de pão de ló é elaborado com emulsificante. Muita gente não gosta de usar emulsificante, pois dizem que dá cheiro e amargor. Isso só acontece se você utilizar o emulsificante para sorvete, que foi elaborado para congelamento. O para bolo foi elaborado para cocção. Esse é apropriado para bolos. Ajuda na qualidade da massa, proporcionando uma massa estruturada, macia e fofinha, além de nos ajudar em alguns processos. Um deles é colocar todos os ingredientes no tacho e levar para bater. Com isso ganhamos o tempo, que é um dos processos que mais ganhamos para agilizar os nossos bolos. Agora eu vou colocar tudo na batedeira. Os ovos, a água, o suco de limão, o açúcar, a farinha de trigo já com a raspa de limão, o fermento e o emulsificante. Agora eu vou fazer o mesmo processo de colocar todos os ingredientes na outra batedeira e depois vamos levar as 2 ao mesmo tempo para bater. Os ovos, a água, o suco de limão, o açúcar, a farinha de trigo já com a raspa de limão, o fermento e o emulsificante. Olhem só como cada tacho de ambas as batedeiras suportam os ingredientes. A diferença dessa para essa. Agora eu vou começar o batimento em tempo real, com as 2 ao mesmo tempo. Aqui a batedeira semiprofissional e aqui a batedeira caseira. Vou ligar ambas e deixar batendo até montar.
Aqui vamos observando a evolução das massas em ambas as batedeiras. Ligando ela, vamos ver o processo que vai ocorrendo. Quem vê sendo colocado todos os ingredientes de uma só vez, como eu coloquei, e levar para o batimento, acha que não vai dar certo. Mas como temos emulsificante na massa, vai montar perfeitamente. Já estamos a alguns minutos de batimento e a massa da batedeira semiprofissional já está pronta, enquanto a massa da batedeira caseira ainda está amarelada e meia mole. Precisa de mais tempo de batimento, enquanto essa da semiprofissional já está no ponto correto. É aqui que está a diferença e o porquê muita gente não consegue fazer um pão de ló de qualidade. Quanto mais potência tem a batedeira, menos tempo de batimento para a massa montar. E quanto menos potência tem a batedeira, mais tempo de batimento para a massa montar. Olhem a qualidade e a firmeza dessa massa. Enquanto isso, essa ainda precisa de mais batimento, pois ainda não chegou ao ponto correto. Eu vou ligar ela novamente e deixar bater por mais alguns minutinhos. Agora eu vou levantar um pouco a base da batedeira para ela ter mais potência. Com isso, ela monta melhor a massa, pois a massa começa a ficar firme e com isso a batedeira perde um pouco a sua potência. E aqui, depois de alguns minutinhos, chegamos ao ponto que ela consegue nos proporcionar. E olha que ainda ficou meia mole, não chegou ao ponto igual da batedeira semiprofissional. Essa aqui montou em 4 minutinhos em velocidade máxima, enquanto essa montou em 9 minutinhos também em velocidade máxima. Então, olhem a importância de termos bons equipamentos. Olha, a diferença é muito grande. Uma bateu em 4 minutos e a outra bateu em 9 minutos. Agora eu vou virar os tachos para verem como ficou o ponto de cada uma. Olhem essa da batedeira semiprofissional. A massa ficou firme, ela tem estabilidade e vai me proporcionar um excelente pão de ló. Já essa da batedeira caseira, a massa ficou meia mole. Mesmo tendo batido por mais tempo, à medida que vira o tacho, ela começa a cair. Isso vai me proporcionar um excelente pão de ló e um ótimo pão de ló. E depois de assados, é que vamos ver a diferença dos dois batimentos. Agora eu vou colocar essa massa da batedeira semiprofissional em uma assadeira retangular, untada e com papel manteiga por baixo. Vou espalhar uniformemente e olhem como a massa tem estabilidade. Ela ficou bem firme. Depois de espalhar, vou levar para assar a 180 graus por mais ou menos 50 minutinhos. Já essa da batedeira caseira eu vou dividir em 5 formas redondas, untadas e com papel manteiga também por baixo. Vou espalhar uniformemente e também levar a 180 graus, mas essa por menos tempo, por mais ou menos 30 a 40 minutos. Para você que me pergunta sobre um forno simples para começar, eu te indico esse forno. Ele é refratário, tipo um de lastro, somente não tem a resistência por cima. É um forno excelente para assar tudo de confeitaria. Para assar algumas coisas de padaria, ele assa alguns tipos de pães, porque ele não tem em sua capacidade a vaporização. Ele tem essas pedras refratárias embaixo. Isso ajuda muito a reter o calor do forno, proporcionando um assamento melhor e, é claro, não é um de lastro, mas ajuda muito. Vou assar nele e depois vocês vão ver o resultado final dos nossos pães de ló. Depois de 40 minutos dentro do forno assando, os redondos ficaram prontos. O retangular está quase pronto. Vou deixar por mais uns 10 minutinhos e depois eu já posso retirar. Depois de 10 minutinhos, todos foram retirados do forno. Aqui nos redondos deu um pequeno defeito. Por a massa ficar mais mole em seu batimento, ela ao assar dá essa leve encolhida, mas nada que afete muito o pão de ló. Ele ficou ótimo e já está pronto para fazer os bolos de vitrine e as tortas de vitrine também. Essa massa nos proporciona a fazer um bolo de 4 a 5 kg, dependendo do recheio. Se o recheio for leve, ele rende um bolo de 4 kg. Se for um recheio pesado, um bolo de 5 kg. Vai depender de como você vai rechear. Geralmente eu faço 2 recheios, corto a massa em 3 partes iguais e me proporcionando assim fazer 2 recheios. Essa massa pode ser utilizada para qualquer tipo de cobertura. Agora eu vou retirar o papel debaixo dos bolos redondos. E olhem como é fácil, sai muito fácil o papel da massa. Esse tamanho de bolo de massa que fiz, dá para fazer um bolo ou uma torta de vitrine de mais ou menos de 1,5 kg. Caso queira fazer mais pesado e mais alto, é só sobrepor as massas. Se quiser, pode cortar essa parte que fica por cima, tipo uma barriguinha que fica por cima da massa, se porventura isso acontecer. E quanto mais alto
mais pesado vai ficar o nosso bolo. Lembre-se sempre de fazer a blindagem dos bolos mais altos. Agora eu vou dar uma dica para vocês de como fazer aquelas tortas ou bolos de vitrine. Eu vou mostrar como cortar em produção. Alinhe todas as massas e com uma faca de serra grande vai cortando em fileira. Não deixe a faca ficar torta. Faça sempre em nível para ficar as camadas iguais. E assim fazemos os cortes quando fazemos os bolos. Outra forma de cortar é demarcar toda a lateral do bolo e depois cortar, sempre seguindo um padrão das camadas. Depois é só colocar nos aros e rechear cada camada e ir molhando até finalizar o bolo. Depois é só cobrir com sua cobertura preferida. Vou colocar todos os ingredientes na batedeira, menos a manteiga. Vou adicionar ela somente depois que a massa estiver montada. Vou colocar os ovos, a água com o emulsificante, o açúcar, a farinha de trigo, o chocolate em pó e por último o fermento em pó. Com o batedor Globo vou misturar antes de bater, para não jogar para fora da batedeira. Vou ligar a batedeira e bater até montar. Média de 3 minutos nessa batedeira e uns 9 minutos na batedeira caseira. Depois de 3 minutinhos ficou pronta. E olhem a textura dessa massa. Agora eu vou adicionar a manteiga em ponto de pomada e misturar na massa manualmente mesmo, até homogeneizar na massa. Pronto, agora é só colocar na forma. Aqui eu vou utilizar um aro retangular dentro de uma forma. Untei ele e forrei com papel manteiga por baixo. Vou espalhar toda a massa nesse aro e levar para assar a 180 graus por mais ou menos 45 minutinhos. E olhem só como ficou esse pão de ló depois de assado. Agora eu vou desenformar ele e retirar o papel de baixo. Vou virar ele e fazer um corte aleatório e mostrar a textura dele por dentro. Olhem como ele é bem estruturado. É um pão de ló mais compacto que o outro pão de ló de chocolate. Sem a manteiga, é claro. A manteiga deixa ele mais úmido e mais compacto. É um pão de ló para fazer qualquer tipo de bolo que você desejar, desde encomenda até bolos de vitrine. Um dos ingredientes que dá muito, mas muito benefício para nós confeiteiros é o emulsificante. Muita gente não gosta de usar emulsificante porque diz que dá cheiro ou amargor nas massas de bolos que eles produzem. Isso acontece quando você utiliza o emulsificante para sorvete. O emulsificante para sorvete ele foi elaborado para fazer congelamento, para utilizar em congelamento, congelar sorvete. Já o emulsificante para bolos, ele foi produzido, ele foi elaborado para cocção, para ir para assamento, para levar dentro de forno. É um emulsificante feito para esses fins. Então hoje eu vou trazer 5 benefícios incríveis para vocês e muita gente está tendo esse sucesso total com essa massa que é muito versátil hoje no ramo de confeitaria. Principalmente nas padarias e confeitarias do Brasil todo, a maioria utilizam pão de ló e utilizam emulsificante. Então você quer conhecer esses 5 benefícios? Quantos quilos dá para fazer nessa massa que eu vou te ensinar? E vou também mostrar 3 massas diferentes que são a de café, de baunilha e de chocolate. Então vem comigo e aprenda essa maravilhosa receita e os 5 benefícios. Passo a passo, segue lá. O primeiro benefício, eu posso colocar todos os ingredientes dentro da batedeira e bater sem problema algum que não vai ativar o glúten. 125 ml de água, 5 ovos extra, 250 gramas de açúcar, 80 gramas de chocolate em pó 70%, 300 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento em pó. E por último, uma colher bem cheia ou 40 gramas de emulsificante. Esse emulsificante é próprio para bolo. Não use o emulsificante para sorvete. Esse deixa amargor na massa e dá cheiro, tá bom? Todos os ingredientes dentro do tacho, agora eu vou levar para a batedeira e bater. Antes eu vou misturar com a espátula aqui. À primeira vista, você olha isso aqui e acha que não vai dar certo, né? Então agora eu vou bater e vocês vão ver a evolução disso aqui na batedeira e vocês vão ver que dá muito certo. Bora lá! Quanto mais potência a batedeira tiver, mais força esse pão de ló sobe e com menos tempo. Então vamos lá. Vou bater aqui em velocidade máxima. No decorrer desse vídeo, podemos ver 2 tipos de batedeiras em ação. Essa aqui é uma semi-profissional e a outra é aquela batedeira planetária caseira. E no decorrer do vídeo, vocês vão ver a diferença de cada uma delas. Vocês também podem fazer naquela batedeira que tem 2 ganchos. Só terá mais trabalho e mais tempo para fazer a massa
chegar ao ponto correto. O segundo benefício é o tempo de batimento que o emulsificante nos proporciona. É um batimento muito mais curto do que você precisar montar ovo e açúcar e fazer todo aquele processo de aeração. Com o emulsificante, ele monta muito mais rápido. Pronto, conseguimos chegar aqui ao ponto desejado da massa. Agora vocês vão ver a estabilidade dessa massa. Terceiro benefício, ele não dá cheiro e não dá amargor na nossa massa de bolo ou de pão de ló. Muita gente acha que dá porque utiliza o emulsificante para sorvete. Como eu expliquei no comecinho, não utilize o emulsificante para sorvete, mas o emulsificante para bolo. E eu vou deixar na descrição algumas marcas que você pode procurar no mercado. Olha só, uma massa estável, firme. Esse é o ponto ideal para um pão de ló sair perfeito. O benefício é estabilidade e estrutura na sua massa. Ele deixa a massa mais estabilizada. Quando você monta ela fica uma massa mais firme. E isso é muito importante para uma massa ficar perfeita. E também dá a estrutura, uma estrutura que muitas massas não te proporcionam por ficar tão levinha, tão fofinha e tão macia que ela fica muito parecendo uma buchinha bem levinha. E essa, com o emulsificante, ela já te dá estrutura. Além de ficar macia, ela tem estrutura. Olha só a estabilidade desse pão de ló. Tá vendo? Esse é o ponto ideal para um pão de ló ficar perfeito. Aqui eu usei um emulsificante para bolo. Faz biscoito, bolo. Esse é o emulsificante ideal. Muita gente fala que os bolos feitos com emulsificante traz amargor e cheiro. O emulsificante que traz amargor para bolo é o emulsificante que muita gente usa para sorvete. Então não use para sorvete. Além dele deixar o pão de ló solado, ele vai dar amargor no seu pão de ló. Agora olha só, vou colocar na forma. Olha como que ele é firme. Ele não fica desandando. Tem uma estabilidade muito boa. E além de dar estrutura para o nosso pão de ló depois. Agora eu vou espalhar com uma espátula. Que eu tenho um aro. Vocês podem colocar tanto em forma como em aro. Essa receita aqui dá para um bolo mais ou menos de 3 kg retangular. Ou redondo, tá bom? Espalhei aqui uniformemente na forma. Agora levar para o forno. Bora lá. Quinto benefício é o rendimento com qualidade. Ela rende muito mais porque ela não baixa quando você vai agregar a farinha. Quando você faz aquele batimento de aeração, você agrega a farinha, você perde volume, você perde o ar da massa. Já com o emulsificante, ela monta e você não perde isso. Então tem um rendimento muito bom, muito grande para você lucrar mais ainda na sua confeitaria. Olha só, pão de ló assado, perfeito. E olha só, bem estruturado, muito bom esse pão de ló, tá? Então é aí os benefícios que traz aí um pão de ló pra gente. Olha só, perfeito esse pão de ló. Como você vai saber se esse pão de ló está bom, chefe? Olha só isso aqui. Se você não sabe espetar o palito e ver, um pão de ló geralmente é um pouco diferente. Você aperta e ele volta. Se você apertar e ele não voltar, ele está cru, não está bem assado e acaba que depois ele fica aqui em cima todo melado. Então tem que deixar assar bem e aí você vai apertar. Você sempre aperta no centro. Se você vê que a massa, você apertou, a massa ficou, é porque ainda não está bom. Quando você aperta e a massa volta igual uma buchinha, ó, tá vendo? Ela está voltando, ó. A massa que você aperta e ela volta. Ó, aperta e volta. Ela volta, é tipo uma buchinha. Então é sinal que ela não está crua. E ainda ela está quente. Daqui a pouco ela vai esfriar e vai estruturar melhor ainda, tá bom? Para cortar o pão de ló, eu geralmente faço isso aqui quando pego o bolo retangular redondo. Eu faço essas marquinhas, tá vendo? A marquinha de baixo e a marquinha de cima. Se eu quero cortar ele em 3 camadas, eu faço essa marca aqui, ó, de fora a fora em todo o bolo, nas 4 partes, tá vendo? Ele não está cortado, mas ele está com essas marquinhas aqui já em volta, ó. Então daí eu vou serrar o bolo e aí o bolo vai sair perfeito. Olha, só seguir a mestra aqui, ó, e ir serrando devagarzinho até cortar toda a massa. Esse processo ajuda com que a massa fique padronizada. Não esquente a cabeça se no começo não der muito certo, hein? Com o tempo vai se aprimorando a cada dia e tudo vai dar certo. Agora eu vou fazer 2 sabores de pão de ló. Um de baunilha e um de café. O primeiro é o de baunilha. Coloco todos os ingredientes no tacho da batedeira e vou levar para bater na batedeira caseira, aquela batedeira planetária. Nela, o batimento leva em torno de 9 minutos para alcançar o ponto correto da massa. Ligo a batedeira e vou dar um conselho para vocês que estão começando. Essa batedeira é ideal, ela consegue montar bem a receita. Não chega ao ponto de uma batedeira semi-profissional, mas já dá para começar com uma dessa.
E aqui chegamos ao ponto que ela atinge. Vou despejar na forma e espalhar padronizando. Assim o pão de ló fica perfeito. Assim que espalhei bem, levo para assar a 180 graus por mais ou menos 40 a 50 minutos. Em forno caseiro, asse também a essa temperatura. Só vai variar o tempo, é só ficar atento ao seu forno. Agora eu vou fazer o pão de ló de café. Para começar, eu adiciono o café solúvel na água para dissolver totalmente ele. Em seguida, coloco todos os ingredientes no tacho da batedeira e levo para bater do mesmo jeito que fiz no de baunilha. Esse batimento também leva 9 minutos para ficar pronto. Despejo a massa em uma assadeira e espalho padronizando. Levo ao forno na mesma temperatura e tempo, 180 graus a mais ou menos 40 a 50 minutos. Depois de assados, ficaram assim. Essa é a de café e essa é a de baunilha. Essa massa dá para fazer um bolo de 4 a 5 quilos. Agora que aprendemos as receitas dos bolos, agora eu vou ensinar para vocês um passo a passo sobre as bandejas. Eu vou começar sobre as bandejas laminadas. A bandeja número 4 até a 7 e depois os pratos laminados de 3 a 10. Então presta bastante atenção dentro do vídeo. Aqui vai estar escrito para você o tamanho do bolo, o centímetro de bolo que você vai precisar cortar ou fazer para colocar nas bandejas e nos pratos e o tamanho por quilo que você vai utilizar. E também vou mostrar para você umas dicas que você precisa saber, que é quanto a pessoa tem que cortar, quanto você corta de bolo por pessoa. Também eu vou mostrar no passo a passo. Então segue aí as bandejas laminadas e os pratos laminados. Vem comigo. Bandeja laminada número 3, ideal para 1 kg a 1,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoas. Bandeja laminada número 4, ideal para 2 kg a 2,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoas. Bandeja laminada número 5, ideal para 3 kg a 3,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Bandeja laminada número 6, ideal para 4 kg a 4,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Bandeja laminada número 7, ideal para 5 kg a 5,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolos por pessoa. Prato laminado número 4, ideal para 1 kg a 1,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Prato laminado número 5, ideal para 1,5 kg a 2 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Prato laminado número 6, ideal para 2 kg a 2,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Prato laminado número 7, ideal para 2,5 kg a 3 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Prato laminado número 8, ideal para 3 kg a 3,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Prato laminado número 9, ideal para 4 kg a 4,5 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Prato laminado número 10, ideal para 5 a 6 kg de bolo. Em média, cortes de 80 a 100 gramas de bolo por pessoa. Com essas dicas, você que está começando agora, eu tenho certeza que você vai conseguir ter aí a sua confeitaria ou sua padaria de bolos, fazendo bolos decorados, com essas receitas maravilhosas que há mais de 38 anos mais ou menos eu venho fazendo. São receitas de sucesso, são os carros-chefe que eu sempre fiz aqui e você também pode fazer aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente que isso ajuda muito, compartilha. Já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações e só curtindo o que tem nesse canal que está ajudando muita gente. Vou trazer outras receitas maravilhosas, como todos esses cursinhos que tem gratuito aqui no meu canal. E é só para você aprender e mudar de vida, tá bom? Esse é a nossa missão aqui, levar para você conteúdo que faça você prosperar e crescer na sua vida. Porque quanto mais pessoas eu ajudo, em torno dessas pessoas, tem 10, 20, 30 pessoas que também são ajudadas. Então você ajuda a gente partilhando, compartilhando, se inscrevendo, ativando notificações e comentando, tá bom? Fiquem com Deus. Deus é maravilhoso sempre. Até a próxima receita, se Deus quiser. E é claro que Deus quer, né? Um beijão no fundo do coração de todos vocês. Tchau!